O objeto Panel permite encapsular funcionalidade mediante o uso de components, de forma similar aos Web Panels, com os Web Components. Vejamos um exemplo de uso. Vamos construir um objeto Panel que mostre as atrações e os dados de um país selecionado, mas desta vez a informação será exibida utilizando um componente dentro do panel que estamos criando. Para criar o panel que conterá o component, fazemos um save as do Attractions CF Panel com o nome Attractions Country Info CF Panel. À direita do grid de atrações, inserimos, a partir da barra de ferramentas, um Control Component. De forma similar ao que fizemos antes, quando clicamos sobre o nome de um país do grid, serão abertas as informações desse país. Agora vamos criar o panel que associaremos ao componente. Colocamos como nome View Country Cities e arrastamos da toolbar o atributo Country Name e um grid com o atributo City Name. Atribuímos ao grid sua transação base em country.city. Agora, adicionamos uma regra par com o atributo Country ID. Se vemos a lista de navegação do panel, no nó Level Detail, vemos que é percorrida a tabela Country, filtrada pelo atributo Country ID, presente na regra parm, pelo qual vai recuperar um único registro correspondente ao país recebido por parâmetro. No nó Level Detail Grid 1, vemos que o grid percorre a tabela Country City, também filtrada pelo Country ID recebido por parâmetro. Nas propriedades do componente 1, em Object, escolhemos o panel View Country Cities e em Parameters adicionamos a variável Country Identifier. Esta variável armazenará o valor do atributo Country ID da linha do grid selecionada. Uma diferença que vemos a respeito dos Web Panels é que aqui não é necessário mudar o tipo do panel View Country Cities CF Panel para que seja um componente, mas ao inserir um controle component, posso escolher para inserir qualquer um dos painéis que criamos antes. Agora, temos que invocar o panel componente quando clicamos no nome do país no grid de atrações. Então, programamos um evento tap do atributo Country Name com a invocação. Primeiro, salvamos o Country ID correspondente ao Country Name selecionado, na variável Country Identifier, que definimos antes. E depois, criamos dinamicamente o objeto View Country Cities CF Panel associado ao componente 1, utilizando o comando create e passando por parâmetro o país escolhido. Como o panel que estamos construindo já é main, vamos executá-lo com run. Clicamos sobre o país China e vemos que se mostram as cidades da China, Beijing, Xangai e Hong Kong. Os objetos panels que inserimos como componentes dentro de outro panel têm os mesmos eventos que tinham como panel, isto é, os eventos do sistema do lado do cliente, Client Start e Back, e os eventos do lado do servidor, Start, Refresh e Load. Ou seja, devemos considerar em que ordem serão disparados os eventos do ou dos components que tenhamos no panel, com relação aos eventos do panel host. Primeiro, serão disparados os eventos do panel que contém os components, na ordem habitual que vimos antes, ou seja, o Client Start, Start, Refresh e Load. Depois, de cima para baixo e da esquerda para a direita, os eventos de cada panel incluído como componente, também na ordem habitual. Vejamos agora o que é o objeto Master Panel. Se observamos as propriedades do objeto Panel Attraction CF Panel, vemos que uma delas é a propriedade Master Panel, a qual em nosso panel aparece vazia. Ali se indica qual será a página mestra que conterá o objeto Panel e onde o mesmo será carregado. Este conceito é análogo ao de Webmaster Panel, visto para os Web Panels. No entanto, ao contrário destes últimos, um objeto Panel não tem uma propriedade para alterar o tipo, mas o objeto Master Panel é um objeto independente do objeto Panel. Vamos criar um objeto do tipo Master Panel
e chamá-lo de Master Panel CF. Se vamos para a barra de ferramentas, vemos que temos disponível um Control Contentor, Content Placeholder, onde serão carregados os objetos Panels. Vamos inserir no form do Master Panel o Content Placeholder. Agora, inserimos acima do mesmo uma tabela e dentro dela uma imagem com o logo da agência. E à sua direita, uma tabela para que nos ajude a fazer com que o logo apareça alinhado à esquerda. Ajustamos as propriedades da tabela para que a imagem fique bem visível. Também vamos criar uma classe ImageHeaderCF, à qual atribuímos a propriedade ScaleType no valor fit. E agora, para a imagem do logo, atribuímos essa classe. E salvamos. Agora, atribuímos a propriedade Master Panel aos panels Attractions CF Panel e Attraction Detail CF Panel com o objeto Master Panel CF que acabamos de criar. E executamos. Vemos que aparece o logo da agência e embaixo se carrega o panel Attraction CF Panel. Se clicamos em Details da atração Louvre, vemos que também o panel do detalhe da atração tem o mesmo logo. Aqui não entraremos em detalhes do Design System do objeto Master Panel, mas podemos adiantar que o uso do objeto Theme e das classes é similar ao dos Web Panels. Entraremos no tema de desenho em um próximo vídeo.